aí, já estamos online. Tentar acompanhar vocês aqui da página da Igreja Quadrangular, acompanhando nossos cultos online, tentar acompanhar aqui pelo computador, né? O que vocês falam, o que vocês comentam. Amanhã de hoje, eu aqui na Escola Bíblica vou compartilhar uma mensagem. Estou tentando ouvir aí se o enquadramento está bom. Mas antes de iniciar esse estudo bíblico, na manhã desse domingo, dia 5, gostaria de informar que hoje, né, pela parte da manhã, às 8 horas, nós realizamos a Santa Ceia. Nosso pastor, Ranisteu Araújo, ele ministrou aqui na manhã da bênção, primeiro culto deste domingo. E eu espero que vocês tenham acompanhado ou tentar aqui na medida do possível. Estão me ouvindo? Vou tentar aqui acompanhar vocês pela página da igreja, né? Estou vendo aqui que o enquadramento não está assim dos melhores. Está cortando a minha cabeça, mas está tudo bem. Então, paz, família quadrangular. Antes de nós orarmos e iniciarmos esse estudo bíblico, Pinturas de Fé, a gente vai compartilhar a primeira parte desse estudo bíblico hoje. Quero aí ver se o enquadramento está bom. E aproveitar para informar, hoje domingo às 18 horas e às 20 horas, culto da família, culto de jovens continuarão sendo online até segunda ordem. E informar que nós estamos realizando a Santa Ceia. Então, durante o dia, um pouco antes desses cultos, as famílias, os jovens podem vir aqui pegar a ceia, né, para vocês celebrarem em casa, né? Você pode ver, ou se você tiver aí na sua casa, o suco de uva, o pedaço de pão, você pode reservar exclusivamente de 18 às 19 horas e a partir das 20 horas, esses períodos para você nos acompanhar no culto online. Amém? Beleza? Deus abençoe, ficou entendido aí? Agora sim, agora eu vou poder acompanhar vocês na paz. Amados, vamos orar, iniciar nosso estudo bíblico. Amém? Falar sobre pinturas, né? Pinturas de fé. Acredita aí que talvez o tema seja um pouco inusitado, mas está baseado na palavra de Deus, amém? Bora dar start. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos nessa manhã de domingo, por esse novo dia que o Senhor nos permite viver, pela graça que é a vida, pelo privilégio que é servir o Senhor. Nós queremos agora em oração pedir ao Teu Espírito Santo, quem estiver acompanhando esse estudo bíblico, especialmente na manhã de hoje, que possa compreender, entender, que o Teu Espírito Santo use a minha vida para ensinar e que as pessoas que pararem agora possam descobrir tesouros que tem no Senhor. Tua palavra diz que o Senhor tem tesouros para nós. Então que o conhecimento da Tua palavra seja um tesouro nessa manhã. Que esse estudo bíblico sirva para amparar a nossa fé, para sustentar a nossa fé e aumentar cada dia mais a nossa fé. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que cada um aqui possa reservar esse momento para entender um pouco mais, aprender um pouco mais sobre o Teu Evangelho em nome de Jesus. Amém? Amados, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 até o verso 23. Amém? 1 Tessalonicenses, eu não deixei marcado aqui, mas está na minha Bíblia. É uma passagem em que o autor ele compartilha vários conselhos
no capítulo 5. E eu gostaria de pegar algum desses conselhos para a igreja, do versículo 16 em diante. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 em diante. A palavra de Deus diz assim, versículo 16, 1 Tessalonicenses 5,16: conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias. Versículo 21: mas examinai todas as evidências, retende o que é bom, afastai-vos de toda forma de mal. E o último versículo, 23: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O principal versículo aí é o versículo 21. Examinai todas as evidências, retende o que é bom. O versículo que eu coloquei aí na live, foi dizendo o seguinte, que nós temos que pôr à prova, provar tudo e reter só o que é bom. A ideia de fazer uma provação diante das coisas que chegam até nós. Amém? A gente vai usar esse versículo 21. Examinai todas as evidências e retende o que é bom. Amados, se surgir alguma pergunta durante a live, a gente vai tentar responder. Talvez a primeira pergunta aqui é sobre quadros, pintura, a arte da pintura, arte pictórica, como dizem alguns artistas. Existem muitas pinturas famosas, muitos quadros famosos. E na primeira parte de hoje a gente vai iniciar um estudo sobre essas pinturas que têm um conteúdo bíblico, essas pinturas de fé. Amém? E aí, a primeira pergunta seria: você conhece algum quadro? Você já viu alguma pintura e você olhou para o conteúdo dela, para a forma dela e percebeu que aquele quadro, aquela arte representava assim uma mensagem, possuía uma mensagem, carregava uma mensagem? Você já percebeu isso? Você já ficou interessado em alguma pintura, interessado em algum quadro, e ali naquele momento aquilo te chamou a atenção? Pois bem, hoje nós vamos fazer um estudo exatamente sobre pinturas de fé. E a primeira parte é um estudo muito breve. E logo aqui na introdução eu gostaria de dizer o seguinte: quem negaria que os filmes aos quais assistimos, as músicas que escutamos, as esculturas que contemplamos e os livros que lemos contribuem para formar o tipo de pessoas que nós somos? Isso é uma verdade. Os livros que a gente lê, os filmes que a gente gosta, até as esculturas, a arte em si, ela contribui para formar aquilo que nós somos. E, na verdade, nós cristãos, nós nos alegramos, nós desfrutamos de toda essa riqueza que a realidade nos dá. Quantos filmes, quantos livros, quantos poemas, quantas pinturas já nos atraíram, e a gente louva a Deus por isso, a gente agradece a Deus porque no mundo de hoje a gente tem toda essa riqueza de beleza artística. Agora,
é importante a gente ter discernimento para entender os conteúdos desses filmes, o conteúdo dessas obras de artes, quadros, poemas. Você tem que ter a capacidade de discernir se tudo isso, né, as forças que estão sendo envolvidas aí, né? Toda obra cultural carrega sentidos existenciais profundos. Olha, toda obra de arte tem um sentido profundo, e esse sentido profundo influencia a nossa maneira de enxergar o mundo, influencia a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas e, em última instância, influencia também a nossa maneira de nos relacionar com o alto, de relacionar com o céu, de nos relacionar com Deus, com o Senhor Jesus. Toda obra de arte, ela traz uma mensagem em menor ou em maior grau. Talvez a pergunta principal aqui é como ter discernimento sobre as forças que conduzem as obras de arte hoje em dia. É muito importante você olhar para um quadro, por exemplo, eu dou uma sugestão aí para vocês, eu vou trazer muitos quadros aqui para nós refletirmos, né, na próxima escola bíblica, né, mais para frentemente, mas eu gostaria de sugerir agora que você registrasse aí, você anotasse para você dar uma olhada no quadro de Caravaggio, um pintor do século XVII, o quadro chamado A Dúvida de Tomé. A Dúvida de Tomé é um quadro onde mostra ali Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo após ter sido crucificado, passados 3 dias no túmulo, e Tomé, descrente, Tomé agindo com ceticismo, ele fala que só acredita se ele colocar as mãos nas chagas, nas feridas de Cristo. E esse quadro é muito famoso, é um momento exato, né? Você tem um registro ali anatômico dos furos na mão de Cristo, das chagas, né? E Tomé colocando o dedo. Isso é um quadro muito famoso. E a gente vê que tem um conteúdo ali, uma mensagem bíblica, né? O desafio hoje do cristão é examinar tudo isso e reter aquilo que é bom. Então, fica aqui de início essa proposta para você ir na internet depois, dar uma googada e baixar esse quadro, A Dúvida de Tomé, Caravaggio, um pintor do século XVII. Visualize esse quadro. Depois que você faz isso, eu gostaria que você entendesse o seguinte ponto, né? Nós temos que ir além do contato, né? A gente tem que buscar discernir, interpretar as forças que atuam na obra de arte. E aí, eu trouxe também aqui uma tese científica, né? É uma das mais conhecidas do início do século XX, uma tese científica sobre o campo das artes, sobre as pinturas. E essa tese, que é uma das mais conhecidas, o autor dela é o H.R. Huckmacher, né? Depois eu vou trazer também um momento para a gente refletir sobre o Huckmacher. Ele diz o seguinte: Huckmacher explica que grande parte da produção e compreensão do universo artístico no último século representa o abandono de crenças fundamentais que formavam a base da cultura ocidental. Olha que interessante. Huckmacher, um estudioso da arte, que apresentou o doutorado dele sobre a pintura de Paul Gauguin. Paul Gauguin, que foi no final do século XIX, início do século XX, um pintor impressionista, pós-impressionista. Paul Gauguin, ele serviu, né, as pinturas dele serviram para a análise de Huckmacher. E esse cara chegou à seguinte tese científica, que a pintura no último século XX, ela foi perdendo a intenção de passar
uma mensagem fundamental que servia de base para a cultura ocidental. Agora, o que foi que ela perdeu, né? O que foi que a pintura perdeu? Huckmacher diz o seguinte, que ela perdeu uma rica visão cristã e modificou a visão humanista, gerando uma visão questionável da realidade. Olha que interessante. Esse é o primeiro ponto que você pode anotar. Nessa tese científica sobre a pintura, a gente vai perceber que no início do século XX, a pintura ela perdeu a intenção, o propósito. Ela perdeu o alvo de comunicar uma mensagem. Essa é o primeiro ponto da tese do Huckmacher, um grande estudioso das pinturas. Vale a pena ressaltar que o que significa perder essa mensagem, né? Já que a pintura ela não serve mais para transmitir, para comunicar essa riqueza da beleza, né? O que vai acontecer? Ela vai questionar a realidade, vai questionar a própria arte. Então, no início do século XX vai ter essa perda, essa ausência, né, na pintura de uma mensagem que nos inspira. Imagina, nós estamos no início do século XXI, 2020. Tem aí pelo menos mais de 100 anos que a pintura perdeu essa intenção de comunicar uma mensagem que nos inspirasse, que tivesse uma força de fé. Por isso que o nome desse estudo bíblico de hoje é Pinturas de Fé. O segundo ponto é, o Huckmacher, ele se converteu quando ele era jovem. Ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial, e ele foi preso porque ele distribuía panfletos antinazistas. E ao ser preso, ele foi preso junto com alguns cristãos. E foi lá na prisão que ele começou a ter contato com a Bíblia, que ele começou a ter contato com novos convertidos. E por meio desse contato com cristãos presos, veja bem, durante a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, o cara ali distribuindo panfletos, questionando as ideias do nazismo, do Führer, né? Durante o terceiro Reich, né? Olha que interessante, questionando a visão de Hitler, o arianismo, né? Questionando essa visão absoluta do mundo. Ele distribuindo panfletos, ele foi preso, foi considerado criminoso. E lá dentro, junto com os presos, já havia alguns cristãos presos por motivos semelhantes. E foi ali que acontece a conversão de Huckmacher. A tese científica de Huckmacher nos introduz a uma preciosa interpretação histórica dos desdobramentos culturais e estéticos posteriores à decisão humanista de excluir Deus do centro de nossa compreensão do universo. O segundo ponto aqui é exatamente essa ideia que, desde o Renascimento, no século XIV, no ano 1300, existe uma intenção de excluir Deus. Desde o Renascimento, principalmente ali, quando o Renascimento, ele é, digamos assim, um movimento artístico, cultural, filosófico, em 1300, 1400, 1500, que vai inaugurar a Idade Moderna. E a partir dali existe a intenção de excluir Deus. Olha só que interessante, 1400, 1500, a intenção de excluir Deus da nossa forma de compreender o mundo. Esse é o segundo ponto da tese do Huckmacher. E aí a gente vai percebendo que vai passar por outros períodos, 1700, Iluminismo, até chegar no início do século XX, quando a pintura ela abandonou completamente Deus, né, a mensagem, o propósito. E esse é um ponto que a gente tem que entender, que foi um trabalho de séculos. 1400, 1500, o Renascimento tentou excluir Deus daquilo que seria a arte, né? Quando chega em 1700, os pensadores iluministas vão atuar. E quando chega agora no início do século XX, né, do século passado,
a pintura abandonou completamente o propósito, a intenção de ter uma mensagem que nos inspirasse, que nos comunicasse algo de Deus. E aí também surge um terceiro ponto, né? Por que tentaram excluir Deus? A resposta mais fácil seria ateísmo. Mas a verdade é que existem coisas pior que o ateísmo. Existe a prepotência, a ambição, o desejo por poder, a inveja. Essas coisas, né, elas são piores que o ateísmo, e talvez o homem, na sua ânsia de ser prepotente, de ser ambicioso, ser maior que Deus, negar Deus, excluir Deus, vai colocar aí na pintura e nas artes, de modo geral, uma forma de tentar excluir Deus. Mas eu acredito que existe uma pesquisa interessante, que é o nosso terceiro ponto. A imagem que nós temos sobre a Idade Média, né, não é baseada naquilo que as pessoas registraram. Isso é muito importante dizer. Mas naquilo que foi escrito alguns séculos depois. Olha que interessante. Quando a gente está nas escolas, a gente estuda a Idade Média como um período obscurantista, como 1000 anos, quase 1000 anos de uma visão primitiva, do domínio da igreja, e que tudo que a igreja fazia era algo negativo. É assim que existe um projeto durante o Iluminismo, no ano 1700, que se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que existia sim essa intenção de tirar Deus e criar uma narrativa como se Deus não fosse mais importante. E o Huckmacher, né, a gente fazendo uma pesquisa não só nele, mas em outros historiadores da arte, nós percebemos isso. Durante o Iluminismo, 1700, quando a razão e o pensamento científico seduziam o mundo, os filósofos se esforçaram para retratar a era medieval como um tempo de ignorância e fanatismo, dominados pela igreja. E aqui tem um ponto interessante. Montesquieu, Diderot e principalmente Voltaire, esses três aqui, são três iluministas, né? Diderot, Montesquieu e principalmente Voltaire, eles se reuniram para poder criar uma narrativa, né, demonizando, satanizando a Idade Média, né? É bem verdade que eles queriam colocar a igreja, né, apequenar a igreja, e quando a gente faz uma pesquisa, a gente percebe que eles tentaram colocar a igreja, os fantasmas da igreja, para poder aterrorizar as pessoas. Isso é um ponto interessante. Existe um historiador chamado Jacques Barzun, que ele diz o seguinte: o que Montesquieu, Diderot e Voltaire fizeram? Eles fizeram uma invencionice contrária aos hábitos medievais de pensamento. Então, o pensamento da Idade Média não necessariamente era aquela coisa completamente retrógrada, como as pessoas dizem, mas foi o que ficou entre os pensadores iluministas. E aqui tem alguns exemplos. Para provar que as coisas não eram bem assim, esses filósofos se reuniram para poder, ainda em 1700, excluir Deus da nossa forma de compreender o mundo. Nos quase 1000 anos que vão da queda de Roma à queda de Constantinopla, a igreja preservou e recuperou clássicos da antiguidade, criou instituições de ensino que frequentamos até hoje e instituiu uma tradição de indagação científica que resultou nas grandes descobertas do Renascimento. Então, se você olha para a Idade Média, né, a igreja já cultivava uma forma de indagar, a igreja contribuiu para criar esse pensamento crítico já ali, né? E no século XII, a igreja foi a principal responsável por criar as universidades. Isso é muito importante ressaltar. Quando a gente estuda historiadores como Jacques Barzun, a gente vê que a igreja foi importante para criar
essa filosofia de pensar, de questionar, e também por criar o espaço da universidade, que até hoje a universidade é considerada um espaço de produção do conhecimento. Criadas e dirigidas por padres em Oxford, Cambridge, Paris e Bolonha, as primeiras universidades do mundo ensinavam direito, filosofia, teologia e ensinavam também medicina. Até hoje, a medicina, a teologia, a filosofia, o direito, são ciências que estão em nosso meio. E iniciaram ali no século XII com as universidades, criadas no seio da igreja, no espaço da igreja, pela cultura artística e de pensamento produzida pela igreja. Quando foi construída entre os séculos XI e XIII, existe a Catedral de Notre Dame. Vocês já ouviram falar na Catedral de Notre Dame de Paris, Notre Dame de Chartres, que fica a 90 quilômetros de Paris. Ficou famosa uns tempos atrás porque sofreu um atentado terrorista e tentaram destruir, tentaram tacar fogo, na Catedral de Notre Dame. Entre o século XI e o século XIII, veja bem, praticamente ela começou a ser construída, tem aí 1000 anos. Pois bem, nessa igreja da época, ela abrigava uma das escolas mais famosas. Então veja bem, se a igreja, a Catedral de Notre Dame de Chartres, liderada pela Igreja Católica, coordenada por padres, ali foi um espaço importante, e o Huckmacher, o pastor Huckmacher, ele percebe isso, que a igreja, no início da Idade Média ali, no século XII e XIII, já trabalhava, já produzia sim esse espaço universitário. Uma prova de que a igreja valorizava os pensamentos é que, se um dia você viajar para Paris, eu espero que você viaje, e você for na Catedral de Notre Dame de Chartres, na abertura, na entrada, existem estátuas, esculturas de padres, de teólogos e de figuras bíblicas, grandes figuras, Moisés, grandes figuras bíblicas. E o que é mais interessante é que também existem pensadores liberais lá, daquilo que a gente considera as artes liberais, aquilo que a gente chama a gramática, a aritmética, a retórica, a geometria, a lógica, essas áreas, queridos, a astronomia, a música, essas artes liberais, elas eram ensinadas dentro da igreja de Chartres. E olha só, isso é um dos elementos que nos mostram o tanto que a igreja valorizava a produção do conhecimento. Então, se nós observarmos esses pontos, a gente vai ver sim o quanto que a igreja, isso aqui é um breve estudo bíblico, essa é a primeira parte do Pinturas de Fé. Domingo que vem eu vou apresentar para vocês algumas pinturas que comunicam, que comunicam essa mensagem, que comunicam essa ideia do propósito que ainda tinha até Rembrandt, até o pensador Rembrandt, ainda existia essa preocupação com a pintura, comunicar uma mensagem bíblica. Então, fica aqui essa grande reflexão, esses 3 pontos, para você que talvez esteja entrando na live agora. Nós fizemos aqui um estudo bíblico sobre pinturas de fé, e tem 3 pontos importantes. O primeiro, você entender que nós temos sim uma rica produção artística, e nós somos gratos a Deus por existir tantos filmes, livros, pinturas, que ajudam a nos formar como pessoa. Nós somos gratos a Deus por isso. Porém, nós temos que ter discernimento, como diz 1 Tessalonicenses 5:21, que nós temos que examinar tudo e reter só aquilo que é bom. Então você tem essa primeira reflexão, você tem que perceber quais são as forças que agem na arte e que nos influenciam.
O segundo ponto tem a ver com a tese de Huckmacher. Huckmacher, que nasceu em 22 até 1977. A gente percebe aí que ele defende que no início do século XX, a arte, principalmente a pintura, abandonou a intenção, qualquer proposta de comunicar uma mensagem fundamental. Principalmente essa ideia de que aquilo que era importante para manter a cultura ocidental, a visão cristã e o humanismo. Esse é o segundo ponto. Huckmacher, que se converteu aí ao ser preso durante a Segunda Guerra Mundial, exatamente por panfletar contra os nazistas. Então tem esse segundo ponto, ele preso, conheceu os cristãos e a partir dali se dedicou ao estudo do Evangelho. Então é muito importante essa tese do Huckmacher, que enxerga também que já desde o Renascimento, século 13, 14 e 15, já existia uma proposta de expulsar, de retirar Deus da nossa forma de compreender o mundo. E o terceiro ponto, Jacques Barzun, um grande historiador, explica que Diderot, Voltaire e D'Alembert, Montesquieu, esses iluministas, tudo aquilo que a gente pensa sobre a Idade Média, todo o ódio que a gente, às vezes na escola, os professores ensinam a gente a ter ódio, que a igreja era o atraso, na verdade tudo isso é uma narrativa. Quando você olha os dados mesmo, o que acontecia na Idade Média, embora exista pontos que nós critiquemos, existem várias pesquisas como essa, que no século 11, 12 e 13, a igreja, ela constrói as universidades. Até hoje, as universidades eram, na época, até hoje as universidades são muito importantes como produtoras do conhecimento, mas naquela época elas já eram lideradas por padre. Oxford, Cambridge, Bolonha, Espanha, esses espaços universitários da época já eram espaços onde os padres ensinavam os jovens que queriam seguir também carreira religiosa. Então a gente percebe lá que a prova de que a igreja já valorizava o pensamento é que as 7 artes liberais, você tem esculturas na frente da Catedral de Chartres, que fica em Paris, você tem lá esculturas de grandes pensadores exatamente dessas áreas: gramática, aritmética, retórica, lógica, astronomia e música. Então, esse é o nosso primeiro estudo, exatamente para você entender esses 3 pontos importantes sobre pinturas de fé. No próximo domingo vai ter um estudo aqui, onde eu vou compartilhar com vocês vários quadros que comunicavam uma mensagem bíblica. Mas agora, no início do século XX, a gente vê que a pintura abandonou, então abandonou essa ideia de comunicar uma mensagem cristã. Então, pais amados, eu espero que essa pequena aula, esse pequeno estudo, ajude vocês a entenderem como que as artes caminharam desde o século 11, 12, 13, 14, 15, até chegar hoje no século 21. É muito importante esse estudo, eu espero que vocês compreendam da melhor forma. Fica aí a primeira parte da nossa pesquisa e domingo que vem, a segunda parte desse estudo, Pinturas de Fé. Sempre tomando como parte esse versículo bíblico: retende tudo, examinai tudo, mas retende só o que é bom. Você vai examinar todas as coisas, mas guardar só aquilo que te edifica em Deus. É muito importante você colocar à prova a mesma arte que chega até você, para depois você buscar o quê? Tomar sua decisão do que aquilo que realmente vai servir de edificação para a tua fé, para a tua espiritualidade, para o teu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então fica esse estudo, que Deus abençoe. Domingo que vem, nosso segundo estudo, intitulado Pinturas de Fé. Fiquem na paz, até mais. Tchau, tchau.